A Eliane, e como faz para ajustar a pessoa? E como faz para ajudar a pessoa a tomar consciência? Você tomando consciência, Eliane. O caminho é sempre a gente focar em cuidar da gente e aumentar a nossa consciência. Querer mudar o outro que não pediu ajuda, entende? Geralmente traz mais problema do que resolve. Querer ajudar alguém que não pediu ajuda pode, na verdade, gerar o efeito contrário, da pessoa se fechar, de se retrair. A melhor forma de ajudar alguém que você se relaciona, se você quer ajudar essa pessoa a ter consciência, você precisa focar em você ter consciência. Porque se você tiver, principalmente dos incômodos que surgem na relação, se você sente que algo incomoda numa relação, o que a pessoa faz te incomoda, aquilo que você entende que é certo, você se posiciona. De novo, deixa eu voltar a esse ponto-chave. Eu sempre reforço isso. Tudo que eu falo não é para você deixar de fazer o que você faz e começar a fazer diferente, não é isso. O que eu estou dizendo é experimenta. Experimenta fazer também. Às vezes, a gente está fazendo uma coisa que não está funcionando. Às vezes, o que a gente está fazendo está trazendo desconforto, está trazendo conflito, mal-estar. E a gente insiste na mesma coisa, que está trazendo sofrimento. O que eu estou dizendo é, se você não quer parar de fazer o que traz sofrimento, continua, tudo bem. Mas experimenta, por exemplo, de vez em quando, experimenta praticar aceitação, experimenta praticar a escuta, mesmo que não seja fácil, mas experimenta. A Gi escreveu, meu filho fala que se sente mais à vontade comigo, que ouço ele mesmo sem entender dos assuntos. Normalmente a relação do filho com a mãe é mais próxima e da filha com o pai é mais próxima. Ele é apaixonado por carros, conversa muito comigo sobre carros e tecnologia. Legal. Bom, a questão da autocrítica à sabedoria. A gente está nos 10 minutos finais da aula. Então, a questão da autocrítica, do julgamento, é importante perceber que a gente tem o nosso julgamento vindo da relação com os pais, normalmente. A gente tem imagens, a gente idealiza as coisas como elas deveriam ser. E muitas vezes o sofrimento é o conflito entre essas duas imagens. A imagem de como a pessoa é e a nossa ideia de como ela devia ser. Mas o fato do pai sempre ficar focado no celular e não conversar com ele incomoda. Então, esse incômodo não tem como você não... Você disse que você não fala, né? Do incômodo, você não diz para ele o que fazer. Esse incômodo aparece. É como se fosse assim... Não só aparece, como interfere. E às vezes é sutil. Uma sessão que eu atendi recentemente é uma pessoa que está fazendo acompanhamento de 10 sessões. Então, ela faz uma sessão por semana. O tema dele é que ele tem, né? Que ele tem imóveis para alugar, mas a esposa deixa coisas no imóvel e não facilita para alugar, dificulta que alugue. Então, isso gerava conflito na relação dos dois. E a questão que estava sendo trabalhada ali é que um do casal sempre queria fazer tudo certo. E aí, por consequência, a outra pessoa do casal é a que fazia errado. Quando a gente olhou dentro da constelação para perceber que havia um incômodo, no caso daquela sessão, era um incômodo com o conflito. Um dos dois queria fazer tudo certo para evitar conflito a todo caso. A outra pessoa causava conflito. Quando eu falo um dos dois e a outra, é para não identificar gênero, porque qualquer pessoa pode se encaixar, homem ou mulher, pode se encaixar num ou no outro. É por isso que eu não estou identificando gênero masculino ou feminino nesse caso. Mas qual que foi a questão chave ali? O fugir do conflito, nesse caso, no exemplo que eu estou dizendo, gerava um efeito na relação. Porque o fugir do conflito fazia a pessoa, naquele caso, querer fazer tudo certo. O que eu estou explicando é uma explicação racional da experiência. Não é uma experiência. É só para mostrar que o que eu estou dizendo é um relato da experiência.
qualquer relato sobre experiência não é experiência. Aí o que eu estou dizendo? Ó, enquanto um dos dois do casal tinha um incômodo com o conflito, essa pessoa era a pessoa certa, porque não queria conflito e queria fazer tudo certo. E a outra pessoa que não deixava o apartamento ser alugado era errada. Essa pessoa cada vez mais ficava incomodada e cada vez mais se afastava. Isso apareceu na constelação. O bonequinho que representava a pessoa que não deixava o apartamento ser alugado, não importa o motivo, tinha motivo. A pessoa que não deixava o apartamento ser alugado tinha as suas questões do passado que não estavam resolvidas. Então tinha motivo. Mas independente de ter motivo ou não, o incômodo que um dos dois sentia fazia a relação ser distante, a pessoa não conseguia chegar perto, e quando chegava era para brigar, era para discutir, era para causar conflito, que é o que a outra pessoa da relação não queria. Quando a gente olhou para o conflito, cuidou do conflito, incluiu, entendeu, ressignificou, aí a relação aproximou. O que eu quero mostrar com isso, não sei se é o meu relato da experiência, nenhum relato dá conta de traduzir uma experiência, para ficar bem claro. Então, cada constelação, cada sessão de constelação é única. O que eu fiz foi tentar reproduzir a dinâmica principal daquela sessão, daquela constelação. Mas qual era a essência da dinâmica? Havia um incômodo na relação, o incômodo era conflito, que o outro causava e que um não queria sentir. Enquanto havia esse conflito, havia conflito. E a pessoa não queria sentir o conflito. Quando a gente olhou para o conflito, cuidou de si em relação ao conflito, entendeu que o conflito não é só ruim. O conflito também tem um positivo. Se alguém olha o conflito, eu estou dando um exemplo do conflito porque é de uma sessão recente. Se você olha para o conflito só como ruim, você não pode fazer o uso do positivo dele. Deixa eu ver o exemplo aqui. A Gia escreveu, mas o fato do pai ficar sempre focado no celular e não conversar com ele incomoda. Esses dias ele chegou falando, mãe, estou feliz, meu pai falou para mim que pescava. Daí ele disse, eu não sabia que ele gostava de pescar. Aí pedi para ele me ensinar. Eu compreendo a sua fala. A Eliane, qualquer relato da experiência não é experiência. Não. O relato de uma experiência é uma simplificação. Um relato da experiência é uma simplificação da experiência. Imagina, quer ver um exemplo? Imagina que você vai aprender uma habilidade num livro. Imagina que você vai aprender a dançar, alguma dança, ou uma arte marcial num livro. Existem manuais sobre dança, como existe manual sobre arte marcial. Imagina aprender a andar de bicicleta num livro. Por mais bem explicado que seja o livro, aquela explicação ali não é o que você vai sentir na hora de fazer a atividade. Então, qualquer relato é uma simplificação. Qualquer fala não é a experiência. Não tem como a nossa fala, que é uma simplificação, traduzir a profundidade da experiência. É como se o relato ou o que a gente fala sobre uma experiência é como se fosse 2D, um plano, e a experiência é 3D. Então, o relato é uma camada, é uma perspectiva da experiência. Não tem como abarcar toda a experiência. Essa é a dificuldade. Tem pessoas que não conseguem entender isso, que falar da experiência não é o mesmo que ter a experiência. É muito diferente. Por 10 anos, 10 anos, deixa eu ver. Por 8 anos. Por 8 anos eu lia o tempo todo livros sobre autoconhecimento e a mente e tudo mais. E eu ficava frustrado porque como que eu aplico isso? Eu não sabia, por mais que eu tivesse lido e eu buscava ler livros do Jung, do Reich, do Lowen, por mais que eu lia outros livros, mas como que eu aplico? Eu não tinha como aplicar. Os livros de PNL, eu tinha lido alguns livros de PNL. Quando eu tive a experiência de aprender a usar a PNL nas formações que eu fiz,
Quando eu tive a experiência de aprender a aplicar e tive a experiência em mim de sentir a aplicação, de observar a aplicação e de aplicar e receber a aplicação, quando eu fui ler de novo o livro, eu pensei, nossa, eu não tinha noção de o quão rico o livro era. Quando a gente não tem uma referência na experiência, quando a nossa referência é só o pensamento, é só intelectual, a gente acha que as coisas são simples, superficiais. Tende a achar assim, porque o relato é uma simplificação. Mas não quer dizer porque a gente tem um relato que a gente entendeu a experiência. Alguém pode querer acreditar que com o relato sabe o que é a experiência, mas aí é a escolha da pessoa. O problema é quando ela vai para a prática. Você conhece pessoas que sabem um monte de assunto, mas não conseguem aplicar para elas mesmas? Ou pessoas que ajudam os outros, mas não conseguem se ajudar? Esse é um exemplo de que ter um monte de ideias não quer dizer conseguir aplicar as ideias. É que para aplicar as ideias, você precisa ter um foco na experiência. A experiência, ela é 3D. O pensamento sobre a experiência é 2D. Ou seja, o pensamento sobre a experiência é uma simplificação. É uma perspectiva. Não abarca o todo. Quando você vai fazer, aí você vai lidar com a complexidade. Aí você vai ver, não é o que eu achava. É por isso que quando alguém dá uma sugestão, é melhor pedir para a pessoa aplicar ou demonstrar o que ela está falando. Porque é muito fácil dizer o que fazer. Fazer é o desafio. Deixa eu ver. Agir, mas isso é algo em conjunto. Não funciona se só um observa seus erros.